A Bolsa de Valores está derretendo em 2024, a gente já vem com uma grande queda desde o começo do ano. Se a gente pegar aqui o gráfico do Ibovespa, ele está em 122 mil pontos, com uma queda de 8,04% apenas em 2024. Em contrapartida, temos aqui o gráfico do IFIX na casa de 3.371 pontos, com uma alta no ano de 1,73%. E talvez você se pergunte, Carlos, para que você está começando esse vídeo me mostrando esses dois gráficos? Qual a correlação entre eles? E eu te trago esses dois gráficos por um motivo muito simples. Eu quero te mostrar na prática e te comprovar aqui com a análise dos gráficos que é muito importante que você tenha vários ativos na sua carteira, principalmente fundos imobiliários, porque são justamente eles que vão te garantir uma boa rentabilidade atrelado a uma certa segurança por longo prazo. São eles que vão dar estabilidade para sua carteira de investimentos. E pensando nisso, eu resolvi te trazer aqui uma lista de 9 fundos imobiliários. Vamos aproveitar esse momento que a bolsa está derretendo e eu quero te trazer aqui então esses 9 fundos imobiliários. Eu separei aqui em vários ativos diferentes, segmentos diferentes. Então temos aqui 2 fundos de papel, 3 de logística, 1 de lajes corporativas, 3 de shoppings e 1 fundo imobiliário de renda urbana. E assim a gente vai ter uma gama de vários fundos imobiliários bem diversificados. Então já deixa o teu like aí no vídeo e vem aqui comigo. Começamos pelo fundo BTCI11, um fundo de papel da BTG Pactual, cotado em R$ 10,12. Ele pagou nos últimos 12 meses 11,54% de dividendos e ele está com PVP de 0,99. O que é o P sobre VP? Preço sobre valor patrimonial. Para quem não sabe ainda, é um parâmetro muito importante para quem está investindo em fundos imobiliários, principalmente para quem investe em fundo de papel. Por quê? Quando você está comprando um fundo com PVP acima de 1, quer dizer que ele está sendo negociado mais caro do que ele realmente vale com relação aos seus patrimônios. E quando ele está abaixo de 1, quer dizer que você está comprando um fundo imobiliário com desconto. E nesse caso aqui a gente pode ver que o BTCI11 ele está com 1% de desconto. Ele é um fundo que tem ótima liquidez média diária, acima de R$2 milhões. Então é muito fácil de você comprar e vender ele sempre que você quiser. E ele valorizou aqui 21,71% nos últimos 12 meses. Como eu falei, ele é um fundo de papel, tem valor patrimonial aqui de mais de R$1 bilhão. Seu último rendimento foi de 9 centavos, já que ele é um fundo base 10. E aqui o seu valor patrimonial por cota seria de R$ 10,19. O segundo fundo imobiliário dessa lista é o CPTS11, um fundo aí já bastante provado na Bolsa de Valores. Ele já está há muito tempo na Bolsa de Valores. Ele é cotado em R$ 8,43, isso porque ele custava aí na casa dos seus R$100, ele foi desdobrado, então ele passou a ser mais um fundo base 10. Seu dividend yield nos últimos 12 meses de 10,55%, PVP bem descontado aqui de 0,94%, então temos aqui um fundo de papel com cerca de 6% de desconto com relação ao seu valor patrimonial e uma liquidez média diária de mais de R$9 milhões. Então veja como é procurado pelo investidor esse fundo imobiliário e a sua variação nos últimos 12 meses foi de quase 15%. Veja que o CPTS11 ele possui 383 mil cotistas, seu último rendimento foi de 8 centavos por ação, o valor patrimonial do fundo é de 2,85 bilhões de reais. Agora sim que já tratamos dos fundos de papel, vamos tratar agora dos fundos de tijolos e temos realmente bons fundos de tijolos para esse momento. Eu quero te apresentar aqui o primeiro, que é um excelente fundo já aprovado, tem mais de 10 anos em Bolsa de Valores, um excelente histórico que realmente já rendeu muito dinheiro para os seus cotistas. Estamos falando do HGLG11. O HGLG ele é um fundo de logística cotado em R$ 160,79. Seu último dividend yield foi de 8,41%, PVP de 1,03%. E aqui talvez você se pergunte, Carlos, você não acabou de falar que a gente deve buscar fundo imobiliário com PVP abaixo de 1? E aí eu te pergunto, lembra que eu falei para você que na verdade o PVP ele é um excelente indicador para os fundos de papel? E eu te falei isso propositalmente, porque para os fundos de tijolos o PVP ele é realmente analisável, porém você deve levar em consideração um detalhe muito importante. E aqui eu quero que você preste muita atenção, principalmente se você estiver começando a investir. Por quê? Os fundos de tijolos, eles na verdade eles têm seus valores patrimoniais, que são os seus imóveis, ou seja, os seus prédios são o seu valor patrimonial. E esses prédios, eles são avaliados uma vez ao ano por uma empresa. Essa empresa ela é fiscalizada pela CVM, essa empresa ela vai uma vez ao ano lá nos imóveis, ela faz toda
sua avaliação daqueles imóveis e assim ela chega àquele valor patrimonial do fundo imobiliário. O problema é que no decorrer de um ano, esse valor patrimonial que ela fez o cálculo, ele vai ficando defasado. Por quê? Porque no decorrer de um ano, o fundo ele vai vendendo imóvel, ele compra imóvel, ele tem imóvel que perde valor, ele tem imóvel que ganha valor, e assim a gente só vai saber realmente o seu valor patrimonial exato no próximo um ano, quando novamente aquela empresa for lá e fizer uma nova avaliação do patrimônio. E por conta disso a gente acaba aceitando investir em bons fundos de tijolos que estejam um pouquinho acima do seu valor patrimonial. E isso é o caso aqui do HGLG11, um fundo já muito antigo, um fundo já aprovado, e ele tem um excelente histórico. Veja que ele tem uma excelente liquidez diária de mais de 7 milhões de reais, valorizou aqui 10% nos últimos 12 meses. Esse fundo hoje está com uma vacância controlada de 6,90%, valor patrimonial de 5,3 bilhões de reais, o último rendimento foi de R$ 1,10 e ele possui 470 mil cotistas. Inclusive, se a gente pegar esse gráfico aqui, a comparação do HGLG11 com o CDI, nos últimos 5 anos, a gente pode ver claramente que ele bateu aqui o CDI. O CDI seria um indicador aqui da renda fixa, ele teve um crescimento de 45,97%, enquanto o HGLG 53,99%. E aqui os seus imóveis, a lista de imóveis tendo 15 imóveis em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina, mostrando que o HGLG, além de ele ser um fundo bem diversificado em vários imóveis diferentes, ele tem vários inquilinos diferentes e ele também está em estados diferentes, mostrando que ele tem diversificação em imóveis, em inquilinos e em estados. Já o nosso quarto fundo imobiliário é o XPLG11, cotado em R$ 103,23, seu dividend yield está em 8,95%, PVP de 0,94, então ele está com 6% de desconto também, liquidez média diária acima de 5 milhões de reais e valorizou 6,09% nos últimos 12 meses. Lembrando sempre que aqui o investidor 10, na parte de variação, ele considera tanto valorização quanto dividendos, e os dois juntos. Então o que acontece? Se a gente pegar aqui os dividendos pagos de 8,95%, a gente pode ver que a variação ou a valorização foi menor do que isso. Então quer dizer que na verdade a sua cotação ela caiu. E caiu, é óbvio, por alguns motivos específicos, mas nada que tenha perdido o fundamento do fundo imobiliário. Se você quiser, inclusive, um vídeo específico sobre o XPLG11, fala aqui para mim nos comentários que eu faço esse vídeo específico sobre o XPLG ou qualquer um outro fundo dessa lista. Aqui a gente vê que ele também é um fundo de logística, 342 mil cotistas, último rendimento pago de 78 centavos por cota e o valor patrimonial de 3,31 bilhões de reais, uma vacância muito controlada de 1,90%. Aqui a sua lista de imóveis, ele tem 7 imóveis em São Paulo, 3 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em Santa Catarina e 1 em Minas Gerais. Agora o nosso terceiro e último fundo de logística, na verdade agora aqui estamos com o quarto fundo imobiliário da nossa lista, é o BRCO11. Difícil de você encontrar esse fundo imobiliário aqui com PVP abaixo de 1, mas hoje ele está com PVP de 0,97, cotado em R$ 114,97, dividend yield de 9,24% nos últimos 12 meses, ótima liquidez média diária acima de 2 milhões e meio e valorizou 10,81% nos últimos 12 meses. Veja que ele é um fundo com 121 mil cotistas, último rendimento de 87 centavos por cota e o valor patrimonial de 1,90 bilhão de reais. A sua vacância dentre os 3 fundos de logística que eu apresentei para você aqui é a maior, porém está na casa de 10%, ainda é bem controlada. O BRCO ele tem menos imóveis aqui, ele tem 5 imóveis em São Paulo, 1 em Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 1 na Bahia, 1 no Paraná e 1 em Minas Gerais. Agora eu trago para você aqui um fundo de lajes corporativas. Eu trago apenas um fundo porque realmente esse setor é um setor que sofreu demais na pandemia e não se recuperou desde então e talvez nem vá se recuperar, simplesmente porque na pandemia as empresas foram forçadas a fechar suas portas, a fecharem seus escritórios, as pessoas começaram a trabalhar em home office e depois a verdade é que muitas empresas voltaram a trabalhar em escritórios, mas nem todas, e as que voltaram a trabalhar em escritório, muitas delas estão com períodos mistos. Tem empresas que seus funcionários estão trabalhando alguns dias em casa e alguns dias na própria empresa, então isso afetou diretamente esse setor, afetou diretamente esses fundos imobiliários de lajes corporativas que são basicamente grandes escritórios. E aí eu separei aqui o PVBI11, um ótimo fundo imobiliário, porém ele é do setor
setor de lajes corporativas, cotado em R$ 96,00, dividend yield de 8,41% nos últimos 12 meses, está com PVP descontado de 0,96, então você teria hoje ele com 4% de desconto com relação ao seu valor patrimonial, mais de 6,5 milhões de liquidez média diária e valorizou aqui 11,84% nos últimos 12 meses. Ele está descontado simplesmente por causa dessa vacância aqui. Essa vacância está aqui no Investidor 10 em 7,60%, mas na verdade eu estive olhando o relatório gerencial desse fundo e eu vi que o gestor já anunciou que a vacância vai aumentar justamente por esse motivo. O PVBI11 acabou caindo um pouco em cotação e novamente eu reforço, se você quiser um vídeo específico sobre algum desses fundos imobiliários, fala aqui para mim nos comentários. Ele possui 164 mil cotistas, seu último rendimento 65 centavos por cota e o valor patrimonial dele é de 2,61 bilhões de reais. Veja que ele possui 6 imóveis e todos estão em São Paulo. Agora a gente passa por um setor que eu gosto bastante, vamos ver 3 fundos imobiliários desse mesmo setor. Estamos falando do setor de shopping. Esse setor é bastante interessante porque, por mais que ele tenha sofrido com o período ali de pandemia, que ele teve fechamentos forçados, o setor de shoppings é muito, mas muito rentável, principalmente em épocas festivas. A gente sabe, principalmente ali no final de ano, que os dividendos eles vêm muito fortes. Começando pelo HGBS11, um ótimo fundo imobiliário cotado em R$ 216,79, seu dividend yield de 9,99%, um PVP de 0,95%, então ele está com 5% de desconto, a liquidez média diária de mais de 4 milhões de reais e a variação de 14,73% positiva nos últimos 12 meses. E antes que alguém venha me falar aqui que R$ 216 para pagar em uma cota de um fundo imobiliário é caro, realmente o desembolso ele é caro, mas você tem que entender o significado de preço e o significado de valor. Esse fundo, para o seu valor, ele está barato e não estou falando aqui do preço. Então você tem que entender que quando você está comprando um fundo que tem muito valor por um preço baixo, ele está realmente barato. Não quer dizer que esse preço ele tem que ser R$10, tem que ser R$5, por exemplo. Eu gosto muito de sempre fazer a analogia com um veículo. Se você pegar uma Ferrari, por exemplo, você sabe que uma Ferrari custando R$100 mil, você sabe que ela está barata. Por mais que R$100 mil seja muito dinheiro, R$100 mil para uma Ferrari, ela é barata, porque uma Ferrari possui um valor muito mais elevado. Enquanto se você pegar um Fiat Uno, por exemplo, um Fiat Uno é no 95, por exemplo, caindo aos pedaços. Se você pegar esse Fiat Uno e colocar ele a R$100 mil, você sabe que ele está muito caro. Então tudo vai de acordo com o valor do ativo. O HGBS11 está com uma vacância de 6,70%, bastante controlada, 118 mil cotistas. Seu último rendimento foi de R$ 1,75 por cota e o valor patrimonial de 2,9 bilhões de reais. Veja que ele é um fundo bem diversificado, cheio de shoppings. Tem 14 shoppings aqui em São Paulo, um em Tocantins, um em Rio de Janeiro, um no Rio Grande do Sul, um no Mato Grosso e um em Santa Catarina. Depois temos o VISC11, cotado em R$ 118,79, último dividendo aí dos últimos 12 meses de 9,71%, PVP de 0,93%, então temos 7% de desconto, liquidez média diária de quase 7 milhões de reais e valorizou 11,58% nos últimos 12 meses. A sua vacância é controlada de 7%, 342 mil cotistas, último rendimento de R$1 por cota e valor patrimonial de 3,67 bilhões de reais. E veja que o VISC11 é muito, mas muito bem diversificado e por isso eu nem vou ler essa lista para você. Você pode simplesmente ver aqui que tem muitos shoppings diferentes e com destaque aqui para 7 shoppings em Rio de Janeiro, 6 em São Paulo, 3 no Ceará, 2 no Paraná e depois tem essa lista extensa com vários shoppings. E o penúltimo fundo imobiliário da nossa lista aqui é um fundo de tijolo, também de shoppings, é o penúltimo da nossa lista, então é o 8º da lista, porém é o terceiro fundo imobiliário que te mostro aqui do setor de shoppings. Esse fundo eu tenho na minha carteira, não é recomendação de compra, mas é um fundo que realmente eu gosto bastante. Estou falando aqui do MAL11, cotado em R$ 111,01, pagou 9,22% nos últimos 12 meses, PVP de 0,93%, liquidez média diária de 3,4 milhões de reais e valorizou aqui 11,02% nos últimos 12 meses. Veja que o MAL11 ele está aqui zerado na vacância, 136 mil cotistas, último rendimento de 87 centavos por cota e o valor patrimonial de 1,55 bilhão de reais. E aqui analisando sua lista de ativos, ele também possui bastante shopping. Ele tem 7 shoppings no Rio de Janeiro, 4 em São Paulo, 1 em Pernambuco, 1 em Alagoas e 1 na Bahia. E o nosso nono fundo
imobiliário é de renda urbana HGRU11, bem difícil de você encontrar esse fundo imobiliário com PVP abaixo de 1. Na verdade, é raro disso acontecer. Ele está cotado em R$ 128,75, dividendos aqui de 9,46% de dividend yield nos últimos 12 meses e um PVP de 1,02, mostrando que ele está bem baixo ali, principalmente se você considerar a sua média histórica de PVP. A liquidez média diária de 3,4 milhões de reais e a variação de 11,06% nos últimos 12 meses. Esse fundo está com uma ótima vacância de apenas 1,30%, tem 205 mil cotistas, último rendimento de 85 centavos por cota, o seu valor patrimonial de 2,32 bilhões de reais. Aqui você pode ver sua lista de imóveis, tem 46 imóveis em São Paulo, 10 no Paraná, 9 em Minas Gerais, 1 na Paraíba, 1 no Rio de Janeiro e 1 na Bahia. Então ele tem muito imóvel bem diversificado. Lembrando mais uma vez que ao investir em fundos imobiliários você não deve querer reinventar a roda, você não deve querer ganhos explosivos. O fundo imobiliário, o foco dele principal, sendo bem sincero com você, ele é para garantir uma boa estabilidade para nossa carteira. Ele é um ativo diferente, a gente está investindo em imóveis e é realmente um investimento bem diferente de ações. Por isso é interessante que você tenha pelo menos um pouco da sua carteira nesse tipo de ativo, assim como em renda fixa, para que você tenha uma carteira sólida, uma carteira que vai te garantir um bom investimento com um bom sono a longo prazo. Como eu sempre falo, de nada adianta você fazer seus investimentos e não conseguir dormir tranquilo, porque um dia você está ganhando muito dinheiro e no outro você está perdendo muito dinheiro. Essa é a minha contribuição com você hoje. Eu quero te fazer apenas um alerta rápido. Aqui embaixo, no primeiro link fixado, nós temos o link da lista de espera da comunidade RD. Eu quero te ver dentro da comunidade RD, junto com a gente, junto comigo, porque lá nós temos um grupo do WhatsApp, você vai falar diretamente comigo, todos os dias eu ajudo muito o pessoal lá. Como eu gosto de falar, quem aprende não depende. Então eu quero que você faça parte, você aprenda junto comigo na comunidade RD e assim você nunca mais vai depender de diquinha de ninguém e vai ter com certeza a sua vida financeira mudada. Então clique aqui na lista de espera, aproveite essa oportunidade, entra lá nesse grupo VIP que é a nossa lista de espera e aguarda que logo nós vamos reabrir e provavelmente você vai ter um bom desconto se você estiver lá. Meu nome é Carlos Ramos, desejo uma excelente semana para você. Me acompanhe também aqui do meu lado, ao meu Instagram, e agora fico com esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai te ajudar demais na sua trajetória de investimentos. A gente se vê aqui.